constitucionalista americana. Essa corrente tem contribuições primorosas e, apesar disso, ela não se impôs porque, segundo Blau, ela não conseguiu, ela queria derrubar a economia mainstream economics, não conseguiu fazê-lo porque não foi capaz de apresentar uma teoria alternativa. E o Blau diz, o cientista precisa de uma teoria porque é a teoria que diz o que ele deve pesquisar, como interpretar os resultados. Quando uma teoria começa a apresentar falhas, diz o Blau, simplesmente ela sofre modificações ad hoc, ou seja, sofre remendos. Foi exatamente o que aconteceu no caso do Consenso de Washington. O Consenso de Washington, evidentemente, os seus autores, os partidários da linha neoliberal, não podiam negar os maus resultados. Então nasceu o chamado Consenso de Washington ampliado, defendido pelo Armando Castelar. O Consenso de Washington ampliado diz o seguinte, tudo está certo nas indicações de uma política neoliberal, mas o que está faltando é que as instituições, que são as regras do jogo, que regulam a propriedade, que regulam o sistema bancário, etc., dos países subdesenvolvidos, têm que ser adaptados para um crescimento dinâmico, para um crescimento rápido. E isso não existe. Bom, eu não vou aprofundar esse aspecto, mas eu lembraria apenas o seguinte. O Brasil, segundo uma literatura recente, nos 80 primeiros anos do século passado, portanto, até 1980, o Brasil registrava taxas de crescimento apenas superadas pelo Japão. Então, dentro dessa visão do Consenso de Washington ampliado, o Brasil devia ter instituições excelentes. Se a partir de 1980 o crescimento declinou 2,5%, 2,7% ao ano, a única explicação é um colapso do sistema institucional no Brasil. E mesmo os autores, um exame mais superficial que seja, ele reconhece simplesmente que não houve esse colapso institucional, mas, pelo contrário, as instituições melhoraram constantemente. Então, aí a lição que nós temos que tirar é a lição que já no passado havia comprovado a necessidade de uma justificação teórica, que é a industrialização dos países da segunda onda, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Realmente, a teoria das vantagens comparativas mostrava simplesmente que, para se conseguir o ótimo econômico, uma liberdade total de comércio fazia necessário. Era a teoria das vantagens comparativas que dominava todo o pensamento econômico, era uma das grandes contribuições do pensamento econômico clássico. Estados Unidos, Japão e Alemanha teriam, diante dessa teoria, que vencer o obstáculo seríssimo, uma contradição justificada, aceita pela ciência econômica, para fazer o protecionismo indispensável às suas indústrias. Apareceu, então, Friedrich List, que era um economista alemão, que, aliás, viveu muito tempo nos Estados Unidos, que apresentou a sua teoria protecionista, mostrando que, no caso das economias nascentes, havia que ter uma proteção enquanto essas economias fossem nascentes. Portanto, o que se está dizendo é que é necessidade de uma justificação teórica, científica, para a adoção de uma nova estratégia. O segundo ponto, e mais importante, é que se eu vou adotar uma nova estratégia, eu tenho que dizer quais são as novidades que eu estou propondo. E aí há uma evolução que nós temos que recapitular. Só estou no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Nesse período, se considerava que não existiam países subdesenvolvidos. Existiam economias atrasadas, quer dizer, que ainda não se desenvolveram, que ainda não cresceram. Logo que ela adotasse as condições necessárias para estimular esse crescimento, esse desenvolvimento, elas se desenvolveriam naturalmente, sem necessidade de quaisquer medidas especiais. Então, essa era a visão. Após a Segunda Guerra Mundial, vai se reconhecer, inclusive em função do debate entre socialismo e capitalismo, que realmente existiam países subdesenvolvidos ou países pobres e que nenhum mecanismo econômico estava conduzindo à eliminação desse atraso econômico. Então surgiu a chamada economia do desenvolvimento. Nessa época, era um tipo de pesquisa de ponta da ciência econômica. Nesse período, dois economistas, Gunnar Myrdal e Arthur Luz, recebem o Prêmio Nobel de Economia pelas suas contribuições. Muito bem. Agora, o que sucedeu, nesse momento, então,
eu diria que se havia reconhecido uma diferença entre o chamado crescimento clássico, que foi aquele crescimento dos países desenvolvidos, e o crescimento retardatário, que era aqueles que estava sendo tentado pelas chamadas economias emergentes. Bom, o que acontece é que essa economia do desenvolvimento, que toda ela vinha, como aliás, comum em todas as ciências, as contribuições vinham do primeiro mundo, os países desenvolvidos vão chegar à conclusão que não era do seu interesse um desenvolvimento econômico, uma eliminação do atraso econômico em escala global. Por que isso? Porque os recursos naturais iam ficar mais escassos e mais caros, e porque esses países que não haviam cuidado da preservação do meio ambiente seriam chamados a grandes investimentos para reduzir o choque, o impacto das suas economias no meio ambiente. Então, com isso, cessaram os grants, ou os financiamentos para a economia do desenvolvimento. Essa economia do desenvolvimento, pelo menos enquanto formadora de teorias, de modelos especiais de desenvolvimento, aplicáveis ao crescimento retardatário, ela simplesmente entra, eu não digo se colapso, pelo menos ela perde toda a sua força, perde todo o seu impacto nas pesquisas econômicas. Então, aconteceu o seguinte, a economia do desenvolvimento, apesar das contribuições, apesar dos seus 2 prêmios Nobel, não havia dado um modelo para o crescimento retardatário. Então, o que acontece é o seguinte, é que passou-se a acreditar que o que vale para o crescimento clássico, o que foi bem sucedido no crescimento clássico dos países desenvolvidos, valia também para o crescimento retardatário. Então, aí, o que era a essência do crescimento clássico, tal como descrito por Kuznets, no seu Modern Economic Growth? Era simplesmente o aumento constante do capital por trabalhador, ou da produtividade do capital, mas do capital por trabalhador, viabilizado por uma teoria em constante progresso. Ora, no caso da tecnologia, não precisava do constante progresso, porque para os países subdesenvolvidos já existia essa tecnologia, estava na prateleira, bastava eles pegarem. Então, todas as políticas de desenvolvimento se concentravam no aumento da taxa de poupanças. O próprio Lewis chegou a dizer que uma taxa de poupança de 18% do PIB era uma condição, no mínimo 18% do PIB, era uma condição necessária para os países começarem a eliminação do seu atraso econômico. Portanto, a visão era toda ela exclusivamente do ponto de vista da oferta. Aí, então, vai ocorrer uma revolução determinada por um relatório do Banco Mundial intitulado The East Asian Miracle, ou seja, que descrevia o que estava acontecendo nos países asiáticos, 7 países asiáticos, que estavam registrando taxas surpreendentemente elevadas de crescimento. Então, a primeira conclusão, duas linhas de conclusão foram importantes. A primeira delas é que o papel do Estado era importante. Ou seja, nesse documento se fala em market-friendly intervention. Então, se reconheceu o papel do Estado. Agora, muito mais importante era mostrar o erro essencial do modelo que estava se aplicando nos países desenvolvidos. Ou seja, segundo esse modelo, o importante era o lado da oferta, o importante era o aumento de poupanças. Ora, surpreendentemente, esse relatório vai mostrar que nos países asiáticos não era o aumento da poupança que antecedia a aceleração do crescimento, mas era a aceleração do crescimento que determinava o aumento de poupanças. A literatura que vai surgir em função disso vai dizer o seguinte, bom, do momento que há oportunidade de investimento, as poupanças crescem automaticamente ou endogenamente, na nossa linguagem de economistas. E a pergunta é o seguinte, bom, então são oportunidades de investimento. O que são oportunidades de investimento? Oportunidade de investimento é a existência de um mercado, tá certo? E diante disso, então, a existência de um mercado, o fator principal para o crescimento retardatário é se criar condições de mercado para esse crescimento. Porque, havendo mercado, as poupanças aumentam automaticamente. Então, mudou-se inteiramente, digamos assim, um enfoque das políticas de desenvolvimento. Passou a ser, em vez de ser o aumento de poupanças, o aumento do mercado. Então, essa foi a situação
a situação, a verdadeira revolução que vai ocorrer nesse caso. Eu lembraria aqui que essa experiência dos países asiáticos também vale para a situação brasileira. Se nós pegarmos o início da industrialização brasileira, que pode ser datado da crise de 1929. Por ocasião da crise, a indústria brasileira começa a crescer e não se pode identificar qualquer esforço do governo para o aumento de poupanças. O que houve foi o surgimento de um mercado para a indústria. Com a crise de 29, o preço do café declinou, o país não tinha divisas para importar artigos manufaturados, então aquela débil indústria brasileira foi chamada para atender a essa demanda. Então, reparem, nesse caso foi um mercado que gerou as poupanças que levaram ao crescimento, ao surgimento da industrialização brasileira. Portanto, a experiência asiática é confirmada pela experiência brasileira. E não é apenas isso. Eu vou citar aqui um trabalho chamado International Handbook of Development Economics, publicado em 2008. Esse trabalho foi liderado pelos economistas, pelos professores da Notre Dame University americana. Nesse trabalho, o autor principal, o coordenador principal da pesquisa, que se chama Dutt, ele diz com todas as letras: a demanda global é a força principal por trás do desenvolvimento. Então, repare que havia evoluído essa descoberta do East Asian Miracle para o reconhecimento de que realmente a demanda era o fator relevante para o desenvolvimento econômico. Agora, aí houve um problema que nós tratamos nesse trabalho, que vai ser publicado pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento, é que, ao aceitar o papel principal da demanda, esses autores falam da chamada demanda efetiva do Keynes. Vocês sabem que o Keynes, em 1936, ele mostrou que a causa das crises periódicas do crescimento econômico resultava numa falta de demanda efetiva. Então, os autores, depois de reconhecerem o problema, o papel importante da demanda no crescimento, no desenvolvimento econômico, adotaram simplesmente a tese de que teria que se reconstituir, teria que se voltar a aceitar a importância da demanda efetiva do Keynes, mas não mais apenas no curto prazo, mas também no longo prazo. Então, isso é aquela posição que foi adotada. Ora, na verdade, o que nós procuramos mostrar nesse nosso trabalho, que tem que se fazer uma distinção entre demanda efetiva ou monetária, tipicamente de curto prazo, e uma demanda real, que pode se chamar de propriamente mercado. Qual é a diferença entre as duas? A demanda efetiva ela é medida pela quantidade de despesas públicas e privadas na economia. Ela é satisfatória quando essas despesas públicas e privadas permitem o país crescer no seu nível potencial, o PIB possa atingir o seu nível potencial. No caso da demanda monetária, é um caso mais complexo, é um enfoque de longo prazo. Essa demanda monetária ela é criada, e eu vou passar, então, diretamente a falar, mostrar a diferença das políticas econômicas num caso ou no outro. Se há uma insuficiência de demanda efetiva ou monetária, o governo dá injeções, cria investimentos, e ela é recomposta no nível anterior dentro de um prazo relativamente curto. Quanto à demanda real, simplesmente o governo tem que fazer, por exemplo, no modelo de substituição de importações, era o protecionismo industrial, que é uma política econômica que vai dar resultados a prazo médio. Se é um modelo de crescimento para fora, é pesquisa e desenvolvimento, que vai dar um nível de competitividade para os produtos do país, dando-lhes acesso ao mercado internacional. Portanto, são duas coisas, em matéria de política econômica, extremamente